A gente ainda está aí finalizando o ano de 2022, a gente está aí entrando no mês de setembro, mas muita gente já quer saber se no ano que vem o dólar vai ceder ou não, se ele vai subir, se ele vai cair, se ele vai ficar onde está, para onde que o dólar vai, porque afinal isso é uma coisa que impacta diretamente as nossas vidas em diversos fatores diferentes. Impacta nossas vidas tanto quando a gente está falando da nossa própria inflação aqui no Brasil, porque muitos produtos que a gente consome no dia a dia vêm de fora, quanto também a vida de quem quer viajar ou fazer qualquer outra coisa que envolva o dólar. Então, justamente por isso eu decidi fazer esse vídeo aqui, respondendo a pergunta de se o dólar vai subir ou cair no ano de 2023, já que 2022 já está acabando mesmo. Mas bom, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. Bom, antes de começar a falar propriamente sobre o assunto, eu só quero pedir já para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e também me seguir em todas as redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Antes de propriamente responder a pergunta, eu quero primeiro apresentar alguns fatores para vocês, algumas coisas que vêm acontecendo. Bom, a primeira coisa é justamente a valorização do dólar index. O dólar index, para você que não sabe, é basicamente aí o índice dólar, né? O índice do dólar frente a várias outras moedas extremamente importantes, como por exemplo o euro, o iene ou o franco suíço mesmo. Ou seja, se o dólar index está subindo, significa que o dólar está subindo frente a outras moedas do mundo inteiro. Isso significa justamente que o dólar está ficando forte, o dólar está realmente se valorizando e não necessariamente o real perdendo valor. Eu vou passar aqui para a tela justamente para poder mostrar para vocês aqui o gráfico na tela. Como vocês podem ver aqui, esse aqui é o gráfico do dólar index desde o fim de 2020 até agora, literalmente hoje. Hoje, no caso, o dia que eu estou gravando, né? Mas de qualquer forma, como vocês podem ver, desde aí de 2021 até agora, o dólar está se fortalecendo frente ao euro, frente a moedas bem fortes do nosso planeta. Isso quer dizer que se a gente pegar, por exemplo, aí o gráfico que eu vou abrir agora, que é o dólar frente ao euro, é para estar exatamente da forma que está. Como vocês podem ver aqui no gráfico, o euro está perdendo valor frente ao dólar, já que o dólar index, né, a maior parte da composição do dólar index é justamente o euro. Então, se o dólar index está subindo, significa que provavelmente aí o dólar euro está caindo, né? Significa que, quer dizer, o euro dólar está caindo. Significa que o euro está perdendo valor frente ao dólar. O que a gente pode confirmar olhando justamente nesse gráfico aqui, olhando exatamente o mesmo período. Enquanto vocês podem ver aqui o dólar index na direção aqui, uma tendência de alta, você pega o euro dólar e você vai ver justamente a tendência de baixa, acontecendo o oposto. Chegou ao ponto de um dólar e um euro tá na paridade, tá praticamente 1 para 1 aqui, como vocês podem ver aqui no cantinho direito. Deixa eu dar um zoom para vocês verem, tá praticamente 1 para 1 aí o dólar e o euro, né? Na verdade tá 1 para 1, tá exatamente 1 para 1, um pouquinho mais o euro tá valendo do que o dólar, mas isso é uma coisa histórica, né? Afinal, geralmente sempre, vários anos para trás, a gente sempre observou o euro valendo mais do que o dólar, o euro tendo um valor nominal ali, né, sempre sendo 1,20, 1,30, 1,40 em relação ao dólar, quando agora o que está acontecendo é 1 para 1. Um motivo que causou muito isso foi justamente o fator guerra na Ucrânia e tudo que a Europa está sofrendo por conta disso. A Europa está sofrendo bastante com essa guerra na Ucrânia por conta das sanções que eles mesmos impuseram à Rússia, o que não estou fazendo julgamento de valor, é simplesmente um fato. As sanções que a Europa impuseram para a Rússia acabaram voltando na contramão por conta do fornecimento de gás que a Rússia tinha lá com a Europa, né? Que a Rússia fornecia para a Europa para poder esquentar as casas lá e fazer aquele aquecimento que é muito necessário lá na Europa por conta do frio. Isso acabou prejudicando muito a economia europeia, fazendo com que isso aqui acontecesse, né? E o dólar se fortalecendo cada vez mais. Agora, se a gente pegar o real e o dólar e colocar lado a lado, pegar o par dólar-real, o que tem acontecido nesse mesmo período? O que a gente está observando? O euro caindo frente ao dólar, o dólar subindo bastante frente à cesta de moedas do dólar index. O que a gente vai ver é justamente esse gráfico aqui que vocês estão vendo aqui na tela agora. Durante esse período, o dólar e o real ficaram praticamente ali meio pareados, meio lado a lado, não teve grandes alterações do começo do período até o final do período. Teve volatilidade, teve bastante variação, na verdade, no meio do caminho, mas se você pegar o começo, né, justamente essa parte aqui do começo e a parte do final, vocês vão ver que nesse período que a gente está analisando, do comecinho de 2021 até
o momento de agora, né, final de 2022, ficou meio que flat aí, com bastante volatilidade, né? Foi bastante para cima, foi bastante para baixo, principalmente por conta do cenário macro e o cenário de eleições aqui no Brasil também. Mas o que aconteceu foi que o real perdeu muito menos valor do que o euro frente ao dólar. Teve muito mais volatilidade, né? O que volatilidade significa justamente essas variações para cima e para baixo. Teve muito mais volatilidade do que o euro, só que porque o euro foi uma constante de queda frente ao dólar. Mas o real, ele não teve uma constante queda nem uma constante alta, e sim uma volatilidade intensa, resultando aí mais ou menos nessa faixa que vocês estão vendo aí, né, que vocês estão observando aqui na imagem, que apesar da alta volatilidade, começo e final bem parecido. O que foi justamente o cenário oposto ao que a gente tinha visto durante o começo do Covid. Se vocês pegarem para lembrar e da memória de vocês, ou assistirem no meu vídeo de 2021 que eu fiz com esse mesmo título, vocês vão ver que o cenário que eu falei, inclusive, se concretizou, e vocês também vão ver que o cenário era diferente, né, do que estava acontecendo na época, porque o Brasil estava sendo o pior país em vários quesitos diferentes durante a pandemia, tanto inflação quanto a desvalorização da nossa própria moeda. Então o cenário acabou mudando, o cenário de Brasil sendo o pior acabou para Brasil se tornando aceitável e estando acima da média do mundo. Enquanto o mundo está caindo frente ao dólar, dessa vez a gente está pelo menos flat. A gente não está se valorizando muito frente ao dólar, mas a gente está pelo menos ali sem perder grandes coisas, sem perder dos Estados Unidos nesse quesito aí de paridade da moeda. Apesar de que a gente já teve uma grande perda durante um longo período de tempo, e por isso que o dólar está acima de R$5 hoje. Mas se você pegar o gráfico de real-euro, né, para a gente poder comparar aí como que o real se comportou frente ao euro, vocês vão ver esse gráfico aqui. Nesse gráfico vocês podem ver aí justamente que o real se valorizou frente ao euro. O BRL-EUR, né, que é o código de negociação para você poder ver esse gráfico, tem como resultado isso aí, uma crescente do real frente ao euro. Ou seja, com menos reais a gente consegue comprar mais euro do que a gente estava conseguindo comprar antes. O que, é claro, é bastante interessante, e isso acaba também confirmando a visão que eu estou passando, que eu estou justamente falando para vocês e aí passando para vocês. O real acabou se valorizando frente ao euro. E se a gente pegar agora mais um gráfico, que é o gráfico BRL-WCU, WCU é a abreviação de World Currency Unit. Se a gente pegar esse gráfico aqui do Brasil frente à unidade monetária mundial, é uma forma de metrificar perda e ganho de valor de compra pelo mundo, né? Isso significa se o real está conseguindo comprar mais ou menos coisa. Vocês vão ver que o real está conseguindo comprar mais coisa do que a média mundial durante esse mesmo período, sempre analisando o mesmo período ali do comecinho de 2021 até o momento atual. O real acabou ganhando do mundo. Não significa que a gente não perdeu o valor de compra, porque a gente perdeu sim o valor de compra, a inflação foi da hora. Mas, frente ao mundo, nesse período de 2021 até esse final de 2022, o que a gente pode ver é que o real, apesar de ter perdido o valor de compra, perdeu menos do que a média mundial, a nossa moeda frente à média da unidade de conta monetária mundial. Isso é bastante interessante porque, apesar da nossa inflação estar gigantesca, a média de poder de compra do mundo inteiro reduziu mais do que o Brasil, pelo menos nesse período, o que não é um fato para períodos anteriores. Períodos anteriores a gente vai ver, a gente consegue observar que o Brasil acabou perdendo muito mais do que o mundo. Mas esse cenário acabou se invertendo de 2021 para cá. Mas por quê? Afinal, por que isso aconteceu? É porque passou grandes coisas, a estabilidade jurídica do país. Deixa eu voltar aqui para minha cara, porque agora eu vou só falar para vocês que eu já mostrei as coisas que eu queria mostrar. Mas afinal, aí vem a questão, né, do porquê. Por que isso aconteceu? Por que o real acabou se saindo melhor aí de 2021 até agora? Por que isso aconteceu e isso vai continuar acontecendo no futuro? A resposta para isso isso aconteceu principalmente por conta da nossa taxa de juros. É uma resposta bastante técnica, não tem muito a ver com política no sentido bruto do negócio, né? Aquela coisa de passar lei, passar emenda, passar não sei o quê, passar PEC, não tem nada a ver com isso. Tem muito mais a ver com realmente a subida estratosférica da nossa taxa de juros, que estava em 2%, a nossa taxa Selic estava em 2%, e ela foi arremessada para quase 14%, que é o que está agora. Com essa subida extremamente agressiva da Selic que a gente teve, é que o resto das taxas de juros pelo planeta, né, o Fed Funds Rate, como as outras taxas de juros também da Europa, de outros países emergentes, não subiram na mesma proporção que a nossa subiu.
A nossa subiu muito, grotescamente muito. Foi uma elevação gigantesca da nossa taxa de juros, que estava em 2 e foi para quase 14, né? Tá 13,75. Então, e pode ser que no futuro, para esse vídeo não ficar atualizado, pode ser que seja mais no futuro. E provavelmente vai subir mais um pouquinho ainda. Nem que seja um pouquinho, mas eu acredito que ainda deva subir mais um pouquinho. Então, como a nossa taxa de juros subiu muito mais do que as outras do planeta, o que aconteceu é que a gente tem um desestímulo do crédito aqui dentro do Brasil, a gente teve um desestímulo do crédito, porque as taxas de juros estão justamente muito maiores, qualquer financiamento que você for fazer vai estar muito mais caro. A tomada de dívida de empresas também sai muito mais cara, e isso tudo faz com que a inflação acabe cedendo, e é verdade, de fato está acontecendo, a nossa inflação está cedendo, isso é um fato. E além da nossa inflação estar cedendo, outra coisa que acontece também com essa super alta de taxa de juros que a gente teve, é que as operações de carry trade, que para quem não sabe o que é basicamente quando um estrangeiro ele pega dinheiro a um juros mais barato e investe num país com juros mais caro, e ele consegue pegar essa diferença aí de juros, esse diferencial dos juros, e isso só acontece, essas operações de carry trade acabam fazendo com que o dólar também fique mais baixo, dê aquela segurada no dólar, porque é dinheiro estrangeiro entrando no Brasil para fazer esse tipo de operação. Esse tipo de operação, quando o nosso juros estava em 2%, simplesmente sumiu do país, porque não vale a pena. O risco Brasil é muito maior que 2% de taxa de juros. Mas com 14%, o que acontece é que o risco Brasil acaba valendo mais a pena, porque apesar das taxas de juros do mundo inteiro terem subido também, não subiram na mesma proporção. E como a proporção do Brasil foi muito mais agressiva, o que aconteceu foi basicamente isso. As operações de carry trade voltaram, desestímulo a crédito, a baixa inflação, e o dólar acaba dando uma segurada. Não conseguiu, o real acabou não se valorizando muito mais frente ao dólar, justamente porque tem todo o cenário político-econômico aqui de eleições que causa muita insegurança jurídica que o país tem, reformas que não andam, esse tipo de coisa, que seria o ideal para realmente o real se valorizar frente ao dólar de verdade, e esse tipo de coisa acontecer. E a resposta para essa pergunta, né, se o dólar vai cair ou subir em 2023, é justamente que se as reformas que o Brasil precisa, as reformas contábeis, né, as reformas tanto de imposto, quanto reforma jurídica, quanto reforma de tudo que é coisa possível, reforma de simplificação tributária, reforma de simplificação para fazer negócios, esse tipo de coisa, passar aqui no Brasil, esse tipo de política entrar em vigor aqui no Brasil e a segurança jurídica aumentar, e todos esses problemas que tanto aqui internamente a gente enxerga, quanto externamente o investidor estrangeiro também enxerga. Se esse tipo de coisa acabar passando no próximo governo, seja ele qual for, tá? Não estou fazendo julgamento de valor de um governo ou outro governo. Se esse tipo de coisa passar, sim, o real vai se apreciar frente ao dólar, já que a gente está numa situação atual em que está ficando praticamente flat, né? Tá meio que estável por conta dessa super elevação de taxa de juros. Então, se esse tipo de coisa vier a acontecer, a nossa taxa de juros, inclusive, pode ser abaixada. Se esse tipo de coisa acontecer, vai acabar baixando. Isso vai estimular novamente o consumo, estimular a produção, estimular o crescimento das empresas, aumentar o valuation padrão das empresas, porque o custo da dívida vai acabar reduzindo. Porque quando você tem uma taxa de juros menor, o custo para as empresas entrarem, pedirem no mercado mais financiamento para conseguir fazer novas operações e novos investimentos fica mais barato. Então, uma taxa de juros alta não é muito boa, tá? Não é uma coisa legal, não é uma coisa excelente. Assim como uma taxa de juros ridiculamente baixa também não é muito bom, não é legal, não é excelente. O ideal é um equilíbrio de mercado dessa taxa de juros, uma coisa menos agressiva para um lado ou para o outro, mas o fato é que atualmente essa política está conseguindo dar uma segurada, principalmente por conta de toda a crise que está acontecendo aí pelo mundo. Mas basicamente a resposta é: se acontecerem essas coisas, se acontecerem essas coisas positivas no próximo governo, seja ele qual for, o dólar vai, o real vai se apreciar frente ao dólar. Caso não aconteça, o cenário é de dólar se apreciando frente ao real e talvez essa elevação de taxa de juros ficando mais agressiva ainda, o Brasil se tornando um país praticamente impossível de se empreender, expandir negócios e etc. por conta de custo de financiamento muito alto. Então, bom, essa é a resposta. Não é uma resposta fácil de vai ou não vai, porque não existe uma resposta simples para dar quando se trata de assuntos econômicos, onde tem muitos fatores a se considerar. Mas eu espero que vocês tenham gostado da análise e que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, sugestão, por favor, deixe aqui nos comentários.
Muito obrigado, até o próximo vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha para aquele brother, para aquele familiar, para aquela pessoa que faz essa pergunta para você, porque talvez isso aqui ajude ela a saber pelo menos o que ela deveria esperar para o próximo ano ou no geral aí do dólar. Mas bom, muito obrigado, até o próximo vídeo e falou!